Lá, continuando, o exercício 4 agora. Então, aqui eu tenho 0,9 elevado ao quadrado, é 0,9 vezes 0,9. Então, vamos lembrar que 9 vezes 9 é 81, certo? Só que aí, quando eu mexo com números decimais, ó, eu tenho uma casa desse, mais uma casa desse. Então, ó, duas casas. Então, deu 0,81, ok? Então, usando o mesmo raciocínio, vamos lá, ó. Então, é 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. Então, vamos lá, ó. Só olhando os números que não são zeros, então eu tenho 1 e 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? Agora, quantas casas? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, vai ficar meio apertadinho aqui, então vou pôr aqui embaixo, tá? Então, 0,6 casas, né? Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta casa, é óbvio que vai estar o 1, certo? Então, ó, só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho. Vamos lá, a letra C. Então, a letra C é a mesma coisa, é 0,14 vezes 0,14 vezes 0,14. Bom, o 0,14, gente, vezes 0,14 vezes 0,14, se fosse só 14 vezes 14 vezes 14, daria 1.749. Depois vocês conferem aí na calculadora, tá bom? Bom, então, quantas casas eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Então, as casas vazias, é só a gente ir completando com zeros, tá bom? E a mesma coisa é aqui, ó, 2,5 vezes 2,5. Então, se fosse, ó, se a gente não tivesse a vírgula, seria 25 vezes 25. 25 vezes 25 é 625, certo? Bom, e aí, agora a vírgula volta, né? Então, eu sei que eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui. Então, no total, eu tenho duas casas. Então, 1, 2. Pronto, 6,25, ok? E assim fizemos o exercício 4. Vamos virar a página para a gente partir lá para o exercício 5. Não esquece que você deverá ir completando, prestando atenção e completando a sua apostila, tá bom? Bom, e aí, virando nossa página, né, na página 64, exercício 5, a gente se depara com essa outra propriedade, né? Que um expoente, ele pode ser escrito em forma de fração, ele é a mesma coisa que estiver em formato de radical, tá bom? Então, vamos lá. Prestem atenção aqui que é muito fácil, ó. Eu tenho a base, que é A, elevada a B sobre C. Então, aqui seria B sobre C, seria uma fração. Numerador, denominador, certo? Bom, e aí o que acontece, ó? O denominador, que é o número lá de baixo da fração, ele vem ser o radical da raiz, tá bom? E o B, que no caso é o numerador, continua lá com a base. Então, é só tirar o número de baixo, ele vem ser o radical da raiz, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, ó. A elevado a 1 sobre 2. Lembra que eu falei? O número de baixo, ele vem ser o radical. Aí, na apostila de vocês, ela deve estar sem nada, porque quando é raiz quadrada, a gente não precisa pôr o 2. Olha aqui o próximo, ó. O denominador, que no caso é 3, tá vendo? Ó, ele veio para cá e o 1 continuou lá com a base A, tá bom? Como é 1, não precisa colocar. Bom, e aqui, esse aqui acho que fica bem mais prático da gente enxergar, né? Ó, A elevado a 4 sobre 6, então, o denominador, que é o número de baixo, ele veio ser o radical e o 4 continuou aqui com a base, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer o exercício 5, que ele quer que a gente faça o caminho ao contrário, ó. Ele dá a forma de radical e quer que a gente
prove que dá para escrever em formato de potência base 2, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que o radical, ó, aqui é 4 e 2 elevado a 8, não é isso que ele quer? Bom, eu acabei de ver por essa propriedade aqui, ó, que o número que tá aqui no radical, eu posso escrever essa base 2, em que formato, ó? O 8 fica aqui, não é isso? E esse 4, ele vem ser o denominador dessa fração, não é isso? Foi o que a gente acabou de fazer, só que ao contrário. Bom, e aí eu vejo que, ó, que 8 dividido por 4 é 2, não é isso? Então, eu tenho 2 elevado a 2, que é a conta aqui, ó, que vai dar 2. Então, 2 elevado a 2... Pronto, a primeira parte do exercício tá pronta, ó. Escrevi no formato de potência de base 2. Então, tá aqui, ó, formato de potência de base 2. E ele quer qual é o valor da potência obtida. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 é 4, tá bom? Então, a gente só fez o caminho ao contrário aí, ok? E no próximo exercício, então, nós vamos fazer o exercício 6, no próximo vídeo, tá?